Primeiro, eu vou começar dizendo que toda generalização é burra. Porém, não podemos ignorar que, se estão insistindo em generalizar, que sejamos honestos, proporcionalmente lésbicas abusam mais do que homens. E mulheres são, pelo menos, 48% das pedófilas. Eu vou falar mais sobre isso mais pra frente, nesse mesmo vídeo. Primeiro, pra desconstruir essa ideia, vamos falar sobre estupro. Mesmo entre as feministas liberais, existe uma histeria muito grande propagada sobre isso. Existiu, na década de 80, um documentário chamado Rape Culture, que é a famigerada cultura do estupro. Ele falava sobre como pessoas em situações extremas, como prisões, onde o estupro se tornava rotineiro, fazia parte da cultura local. Por fim, eu acho que isso acaba testando que a naturalização do estupro, tipo, encarar o estupro como uma coisa natural, é mais em função de desumanizar. Seria possível apenas em situações extremas ou afetaria grupos específicos. Ou seja, gente, estupro só é uma coisa comum, só é uma coisa que ninguém liga. Em situações bizarras, entendeu? Tipo, em lugares, entendeu? Tipo, desumanos. Mas não, como o feminismo é cancerígeno, ele estragou até essa constatação válida e surpresa. Surpresa se apropriou do termo e quis aplicá-lo da forma que ele convinha. Quiseram dizer que mulher comum, de classe média, na nossa sociedade ocidental, vivia na mesma situação que esses presidiários, ou pessoas em zonas de guerra, ou pessoas normais na nossa sociedade mesmo que tem situações sociais péssimas, entendeu? Tipo, mas sim, todas elas vivem uma cultura de estupro, nossa, que até então, no documentário, era uma constatação válida, era, tipo, um termo válido, mas agora a cultura de estupro é uma grande bobagem. Por quê? Para tornar essa distorção do termo inicial possível, houve um estudo, entre aspas, da Mary Koss, onde ela manipulou estatísticas para dizer que uma em cada 5 fodas era um estupro. Ela fez isso até em casos que as meninas disseram especificamente que não se sentiram ou não foram abusadas. E aí, com essa desonestidade, elas conseguiram distorcer o conceito da cultura do estupro daquele documentário. Agora, a pegada para feministas radicais é ainda mais tensa. Dentre elas existem as que dizem que todo sexo composto por vagina e pênis é um estupro. Ainda que elas se relacionem com homens. Elas dizem também que a mulher que chega ao orgasmo com o homem fetichiza a própria pressão. De fato, elas concordam com isso e continuam, na maior parte, namorando homens. Por fim, elas têm fantasias bizarras com estupro e pretendem responsabilizar os outros por isso. Outro ponto bem cretino do feminismo radical é que elas pregam o lesbianismo político, que seria algo como dizer que a orientação sexual, no caso a lésbica, é criada por trauma com homens. É o meio que elas recorrem para não serem, entre aspas, estupradas. Na verdade, acontece o contrário, porque, claro, elas ignoram o fato de que o maior número de casos de abuso sexual reportados ocorrem em casais homossexuais que são compostos por duas lésbicas. É isso aí. Por que elas ignoram isso? Porque não se enquadra na narrativa delas. Tem muita gente comprando isso, só a mulher é vítima de tudo. Eu particularmente sou reconhecida por muitas delas, assim, como alguém com privilégio masculino, porque eu tenho uma piroquinha. Bom, não tão linha, mas isso não vem ao caso. Elas provavelmente imaginam que se alguém for me estuprar, esquartejar, matar, assaltar, blá blá blá, etc. Eu vou levantar minha saia e gritar, privilégio piroco, e a pessoa vai virar 30% de salário a mais, que é a suposta diferença salarial entre homens e mulheres. Claro, transexuais nem têm empregadas geralmente, mas quem liga pra lógica, não feministas. A diferença é que transexuais saem na rua mesmo correndo riscos, muitas vezes até maiores. E, tipo, sabe, a gente não fica se importando com coisas pequenas. Eu, particularmente, não consigo dar gravidade de um crime pra alguém me chamando de gostosinha na rua. Na verdade, até de qualquer outra coisa. A maior parte dos transexuais também não dá mínima pra isso, porque se a gente fosse ter medinho de tudo, nem cara pra enfrentar o mundo a gente ia ter. Por fim, não me culpe pela sua fraqueza emocional. Se qualquer coisa, você se injustamente por ter sido muito mimada e paparicada. Não oprimida, anjo. Por essas e outras, eu acho um tiro no pé transexuais se aliarem ao feminismo. A gente não tem tempo pra ficar buscando microagressõezinhas que na maior parte do tempo nem estão lá. Segundo a Andra, 90% da gente no Brasil se prostitui e vocês sabem que é verdade, gente. Travesti geralmente é o quê? Puta. A maioria que eu conheço é tudo puta. Então, enfim, tipo, a porcentagem de nós com ensino superior é minúscula. Com quantas trans tu já estudou? Uma quando muito. E a nossa expectativa de vida média é de 35 anos. O feminismo vai fazer o que pela gente? Até hoje não fez bosta nenhuma. No máximo vai deixar vocês doentes. E vai
cooptar a sua opressão, né? Tipo, pra fazer o movimento lá, entendeu? Tipo, se preocupem, sabe, com essas coisas reais que estão acontecendo com a gente, ao invés de se preocupar com o homem cis branco que chamou sua amiga gorda de gorda e mandou ela depilar o sovaco. Porque provavelmente ela tava mesmo precisando depilar o sovaco. Agora, voltando para as vaginistas lá. Vocês não vão acreditar que essas mesmas criaturas são as que dizem que vão me processar por injúria. Sendo que nada mais eu digo do que a realidade. A gente não pode esquecer que essas feministas radicais que perseguem as transexuais, elas chegam ao nível de psicodelia a ponto de comparar a transexualidade e fetiche, e também com a pedofilia. É aquela velha máxima, acuse os outros daquilo que você é. Além de viverem um fetiche de estupro constante, são as mulheres, meus amores, as de xoxatinha, que são 48% das pedófilas, não as transexuais. Então lavem a boca. Tá bom. O mais bizarro é que esse número está claramente super subestimado, esses 48%, uma vez que a nossa cultura ocidental apoia a mulher criminosa, e isso é um fato. Uma vez que a mulher passa estatisticamente menos tempo na cadeia do que um homem pelo mesmo crime. E as denúncias de abuso nas quais a mulher é abusadora são desacreditadas, algo com o qual o santo feminismo, quem diria, colabora. Mas o que esperar de um movimento que preza mais pela podridão da mulher do que pela virtude do homem? Mais de uma vez eu vi feministas agindo como se a mulher tivesse o direito de discriminar e mais direito de discriminar do que um homem teria de defender alguém discriminado. E isso é bem recorrente, inclusive, já vi muito homem achando um absurdo uma feminista ou uma mulher sendo transfóbica e feministas falando você não tem direito de falar sobre feminismo. Engraçado que agora a transexualidade é a causa do feminismo, né? E elas podem falar de transexualidade porque elas não são transexuais. Ai, é ridículo isso. Ninguém tem direito de discriminar e feminismo não pode ser usado como escudo pra gente podre, entendeu? Porque é isso que o feminismo tá virando. Por fim, Rádio Fem tem menos moral pra cobrar respeito do que bosta seca de cavalo. São elas que expõem as mulheres trans online, às vezes com informações pessoais, difamam elas nos trabalhos, com acusações absurdas. Dizem, sabe, tipo, elas expõem trans que não dizem que são trans, né, por causa do preconceito e tal. Isso sem contar na descrição atual de transexualidade na lista de doenças, que foi caracterizada por um cara que simpatiza com o feminismo radical. E aí ele patologizou a merda toda mais ainda, até colocando termos como autogenofilia, que seria a versão doente dele, da interpretação de transexuais, que simplesmente estão ok com o próprio corpo, estão ok com as genitais, ou não se relacionam exclusivamente com homens, ou nem com homens. É porque pra esse cara a transexualidade era uma super homossexualidade baseada no auto-ódio. E ele não sabia explicar transexuais que escapassem dessa palhaçada dele aí. É o mesmo cara que diz que transexuais são particularmente bem adequadas pra prostituição. O que espera de um cara que de fato objetifica uma classe inteira de pessoas e patologiza as que não podem ter. As semelhanças dele com feministas radicais não pode ser à toa. Tipo, com certeza não é à toa, né? Tipo, por fim, as conclusões finais são: estupros existem, homens e mulheres os cometem. Inclusive, mulheres são grande parte das pedófilas e mulheres lésbicas no relacionamento estupram proporcionalmente mais do que homens. Eu tô defendendo estupradores? O contrário, eu quero que todos sejam julgados e reconhecidos como o que são. Diferentemente daquelas que acobertam as estupradoras ou criminosas que lhes convém. Se vamos generalizar tudo então. Todo homem é um estuprador em potencial. E toda mulher também.